Só esperar mais um pouquinho. Então, vamos lá, pessoal. A base é B. Agora, olhem o retângulo ali. Qual que é a altura desse retângulo? Conseguem ver a cota que está dizendo a altura dele? H também. H sobre 2. Não, do retângulo, desse retangulinho aqui, ó. É a derivada de... Ah, não. Aqui, ó. DY', certo? Conseguem chegar aqui a cota? Essa cota aqui, da altura, é DY'. Por que é um DY', professora? O que tem a ver esse D? Esse D está associado que é um elemento diferencial. É um elemento muito pequenininho. Então, é como se fosse uma chapinha bem fininha dentro daquele retângulo. Então, por isso que a gente fala que é um elemento diferencial, porque eu vou fazer uma integral, ok? Então, eu estou pegando um elemento bem pequenininho, de uma espessura bem pequenininha, que eu estou chamando de DY'. Então, está desenhado aqui, DY'. Tá? Muito bem, então, usando essa equação aqui, eu tenho y ao quadrado, então já coloquei aqui, ó, y' ao quadrado. Lembrando que esse linha é porque a gente está falando em relação ao centroide. E o dA é B vezes dy'. Lembrando que dA é a área daquele elemento diferencial. Então, esse D está associado por ser um elemento diferencial. Muito bem, acho que agora não tem segredo. Vamos só pensar no seguinte. A minha integral está em y, gente, tá? Como é que eu sei que ela está em y e não em x? Eu sei que ela está em y, deixa eu mudar a cor aqui, ó, porque eu estou falando de dy. Se eu estivesse falando de dx, a minha integral estaria sendo avaliada em relação ao eixo x. O que isso significa? Significa que os meus limites de integração, eles vão ser avaliados no eixo y. Então, vamos lá. Aonde que começa o meu retângulo? Ele começa aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Ou podemos pegar toda essa linha aqui embaixo. Essa linha aqui embaixo, qual que é o valor dela no intervalo? O que vocês acham? Zero. Zero? Muito bem. Se a gente pensar que está em relação ao eixo XB, é zero porque está em cima desse eixo XB. Mas a gente está falando em relação ao eixo X'. Então, em relação a esse eixo, qual que é a distância aqui da base desse retângulo? Menos H sobre 2. Muito bem. Menos H sobre 2. Perfeito. Então, o limite inferior é menos H sobre 2, porque eu estou falando em relação ao eixo X'. Então, como ele está para baixo, fica menos H sobre 2. E o topinho desse retângulo, qual que é o limite superior? H sobre 2. H sobre 2, exatamente. Tá? Então, depende do ponto de referência. Se a gente estivesse falando da base, era zero. Sim, pode falar. Não entendi. Não entendeu? Então, é isso aqui, ó. Exemplificando, num plano cartesiano, o nosso retângulo é como se ele estivesse aqui, assim, ó. Ok? Então, aqui é o eixo y', aqui é o eixo x'. Então, esse ponto aqui, ó, é h sobre 2. Aqui ficou meio feio, né? Ficou bem em cima da seta. Esse ponto aqui é h sobre 2. Só que como ele está abaixo do eixo x, então ele fica menos h sobre 2. Ficou claro? Fazendo o plano cartesiano bem no meio aqui? Não sei se... Você tá... Aquele ponto no meio é como se fosse uma referência? Isso, é a nossa referência porque ele está falando em relação ao centroide. Então, deixa eu tentar melhorar esse desenho. Exatamente, é a referência aqui, ó. A referência é os eixos que passam pelo centroide. Então, a gente tem y' e x'. E o nosso retângulo está centralizado nele. Como que eu sei disso, professor? É só você olhar aqui, ó. Tem o eixo x' e tem o eixo y' que estão centralizados
em relação a esse retângulo. Aqui eu só exagerei um pouco, esticando mais esses eixos, tá? Então daí, ó, esse ponto aqui, ó, no meu plano cartesiano, em y, ele vale menos h sobre 2. Por quê? Porque ele está abaixo aqui do eixo x, então é um valor negativo. Já esse ponto aqui, ó, ele está para cima, então ele vale h sobre 2. Lembrando que esse h é um número qualquer, podia ser 10. 10 sobre 2 dá 5. Ficou mais claro? Você colocou esse valor de h sobre 2 ali em cima e embaixo da integral? Isso. Por que eu coloquei em cima e embaixo da integral? Porque o meu eixo y, ele vai variar de um certo valor inicial até um certo valor final. Então, se a gente olhar esse retângulo aqui, ó, ele varia desse ponto até esse ponto, né? O eixo y desse retângulo varia dali até ali, certo? Só que esse ponto primeiro aqui embaixo, ele é menos h sobre 2, porque eu tô tomando como referência esse eixo x aqui, ó. E esse ponto aqui de cima é h sobre 2, em relação àquele eixo de referência. Então, no caso, naquela fórmula ali que você deixou ali em cima, tá a integral de A. Esse A, para a gente, nesse exercício, seria o ponto C ali, Ah, e o ponto referencial. o A, ele significa que é uma integral de área, tá? Então, aquele A só significa isso, que é uma integral de área. Se tivesse, podia ser um L aqui, ó. L seria uma integral de linha. V seria uma integral de volume. Enfim, aquele A só significa que é de área. Mas daí, professora, qual valor eu vou substituir? Você sempre vai substituir da onde está variando o ponto inicial e o ponto final do eixo que você está avaliando. Se a gente está avaliando em Y, vai anotar o ponto inicial e o ponto final do eixo Y. Para a figura que eu estou analisando, no caso do retângulo ali, o ponto inicial é menos h sobre 2 e o ponto final é h sobre 2, em relação ao meio dele. Ok? E como que eu vou descobrir sempre quando tiver essa integral de área, eu tenho que fazer esse mesmo procedimento? Tenho que Exatamente. pegar lá... Sim. Quando tiver uma integral de área, você vai ter que fazer essa análise. Primeiro, você tem que analisar se a sua integral vai ser em relação ao eixo x ou ao eixo y. A gente já viu que é em relação ao eixo y, porque o nosso elemento diferencial de área, ele é base vezes o dy. Então, por ser dy, eu sei que aqui, os meus limites que eu vou colocar lá vão ser em relação ao eixo y. Quando a gente fizer em relação ao eixo x, os limites não vão ser mais h sobre 2, e sim outro valor que a gente já vai conversar daqui a pouco. Tá bom? Não, agora deu para entender, professora. Ótimo, ótimo. Então, continuando, agora a gente vai resolver essa integral, gente. Não é difícil. Então, como a minha integral está variando no eixo y, b, o que é o b mesmo? Base. B de base, muito bem. A base não está mudando. Ela assume um valor qualquer. Podia ser, como eu falei para vocês, é a base do retângulo. Qual que é a base do retângulo? Sei lá, 10, 20, enfim, qualquer valor. É um número constante. Não sei se vocês lembram lá da aula passada, quando a gente tem uma constante, o que a gente fazia com ela na hora de integrar? Zerar, não lembro. Não lembra? A gente tira ela da integral. Você não precisa integrar ela. Então, o que você vai fazer? Você tira esse cara daqui de dentro, passa ele lá para fora. Então, vai ficar b vezes o resto vai repetir. Integral avaliado lá de menos h sobre 2 até h sobre 2, que multiplica não, tá integrando y ao quadrado de y'. Lembrando que é y', tá? Qual que era a regrinha? A regrinha, gente, para integrar um polinômio era muito fácil, gente. Então era assim, ó. Vou colocar a regrinha aqui de outra cor, que é só uma regrinha, não é o que a gente vai aplicar neste momento. Então, ó, integral, sei lá, de y na n dy é igual a y na n mais 1 sobre n mais 1. Lembram disso aqui? Vagamente? Ah, um pouquinho. Professor, lá de cálculo, ele mostrou uns negócios lá. Mostrou? Então, vamos lá. Qual que é o expoente
da minha função ali? 2. 2. Expoente é 2. Isso, então quando eu substituir, então o meu n é 2. Qual que vai ser então a integral, o resultado aqui? Y de 3 barra 3, mas é só Y, então. Então, y na 3 divididos por 3, porque o Ah, é n é 2, né? É o expoente. Então, ó, o n é o expoente. O nosso expoente aqui é 2. Então, fica 2 mais 1 sobre y na 2 mais 1 sobre 2 mais 1. Então, fica y na 3 sobre 3. Tudo bem aqui? Ué, Beleza? E o que a gente vai fazer? A gente vai substituir agora pelos limites de integração. A gente tem menos h sobre 2 até h sobre 2. Então, no lugar do y, a gente vai substituir por esses valores agora. Então, o b vai repetir. A gente abre um parênteses grandão aqui. Então, no lugar do y, a gente vai substituir primeiro pelo limite superior ou inferior? superior. Superior. Ok? Superior. Então tá aqui, ó, no lugar do y eu coloquei h sobre 2. Ele está sendo elevado ao cubo. Então, beleza. Menos, que é o teorema fundamental do cálculo. Agora vamos abrir mais um parênteses. Por quê? Porque esse h sobre 2 aqui, ó, ele está negativo. Então a gente vai colocar um parênteses aqui, menos h sobre 2. Ele está sendo elevado ao cubo, o y, né? Então tem que colocar o cubo aqui, divididos por 3. Ficou clara essa substituição ali dos valores? Não Só uma entendi. vez. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo um pouquinho diferente, tá? Só para ver se fica mais claro. Imagine que não é h sobre 2 coisa nenhuma, vale, sei lá, 5. Menos 5 e 5, tá bom? Só para exemplo aqui. Ok? Uhum. Então, no lugar do y, você vai substituir por 5. Então, ficaria aqui, ó. 5 ao cubo sobre 3. Menos, esse menos é a parte do teorema fundamental do cálculo. Ele é, digamos, da fórmula, tá? E aqui embaixo a gente tem menos 5. Então, aqui vai ficar menos 5 ao cubo sobre 3. Então, substituir no lugar do y os limites de integração. Substituir primeiro o 5 e depois substituir por menos 5. Tudo bem? Uhum. Sim ou não, gente? Sim. Ficou claro? Agora foi, agora entendi. É só substituir aqueles limites. Só que o limite não é 5, é h sobre 2 e menos h sobre 2. Então, por isso que não ficou 5 ali, ficou h sobre 2, que é esse primeiro aqui, e aqui menos h sobre 2. No lugar do y, a gente substituiu por esses valores. Muito bem. E agora a gente faz continha. Vamos fazer continha aqui, que não é difícil. Agora, gente, é só continha básica de matemática. Vamos lá. H sobre 2 ao cubo. É isso aqui, ó, gente. H sobre 2 ao cubo. É o termo que está ali no numerador. Quanto que dá isso aqui, gente? E aí? Vai dar 3h? Não. Ao cubo. Você tem que elevar tanto o numerador como o denominador. Quando eu elevo o numerador ao cubo, fica h ao cubo, correto? Uhum. E quando eu elevo o denominador, que é o 2, ao cubo, fica 8. 8. Beleza? Então, h sobre 2 ao cubo é elevar cada um, o numerador e o denominador, pelo expoente ali que está aparecendo no Não caso vai que é o ficar só cubo. B, porque não vai zerar isso aí? Vamos ver. Você está muito agilizado. Você já está considerando o próximo termo ali, né? Então, ó, vamos lá. Aqui tem um menos. Agora vamos pensar que não é h ao cubo, é menos h ao cubo. Ah, pera lá, mas e o 3 lá debaixo? Cadê? A divisão. Não, perfeito. Tem o 3 ali. Eu que não coloquei. Deixa eu... Peraí. Tem que fazer assim. Então, ó, ficou h ao cubo sobre 8
divididos por 3. Muito bem. Então, a gente resolveu o termo de cima, h ao cubo sobre 8, embaixo tem o 3, sim, perfeito. Agora, vamos pensar aqui, ó. Não é h sobre 2, é menos h sobre 2. Qual que é a diferença? Quanto que é menos um número elevado a um expoente ímpar? Dá negativo. Dá negativo, perfeito. Só isso, vai dar negativo o negócio ali dentro. Menos h ao cubo sobre 8. Divididos, aqui está divididos por 3 também. Beleza, estamos fazendo umas continhas aqui. Vamos lá, dando continuidade. Bem no passo a passo, B vezes. Então, vou repetir aqui, ó. Vamos resolver esse lance aqui, ó. Quando eu tenho uma fração dividida por uma outra fração, ou uma divisão de duas frações, o que a gente faz? Repete a primeira. Inverte, eu acho. Isso, então, ó, vou repetir a fração de cima, que é h ao cubo sobre 8. E a de baixo é 3 divididos, o que não aparece aqui? Divididos por? 5. Não! Boa. É boa. Certo. Caralho, meu. Dividido por 1, né, gente? Então, vamos inverter. Tava 3 sobre 1, fica 1 sobre 3. Não me assustem, né? Então, essa é a primeira parte. E a segunda parte fica menos desse sinal aqui. E a gente tem mais um menos ali, ó. Menos h ao cubo sobre 8 e inverte a parte de baixo, que vai ficar 1 sobre 3. Então, o que a gente chega? Será que vai dar zero? Não, vai somar no final. Não vai dar zero, exatamente, vai somar. Então, vamos lá. H ao cubo, o que eu faço embaixo? Multiplico. 3 vezes 8. Não, pera lá, onde você tá? 24. Tô aqui, ó. Tô fazendo essa multiplicação, né? 3 vezes 8, É que eu olhei pro 24. caderno um segundo, você já tava em Nárnia, né? E aqui, menos com menos, fica mais. E o valor é o mesmo, né? H ao cubo, porque é H ao cubo vezes 1, a parte do numerador, e a parte do denominador, 3 vezes 8, 24. Para resolver aquele lance ali, gente, a gente tira um mínimo múltiplo comum. Deixa eu abaixar essas figurinhas aqui. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum. Qual que é o mínimo múltiplo comum aqui? Só tem 24, então é 24, né? B, então fica 24. 24 divididos por 24 dá 1, vezes h ao cubo, mais 24 divididos por 24 dá 1, vezes h ao cubo. E x' é igual b vezes h ao cubo mais h ao cubo é igual a 2h ao cubo. 2h ao cubo, divididos por 24. Para fechar, dá uma simplificada ali. O que a gente simplifica ali, gente? 2 por 24. 2 ali. Isso, 2 por 24. Então vai ficar b vezes h ao cubo sobre 12, né? Quando eu simplifico o 2 com 24, fica 12 embaixo. Pronto, agora a gente tem uma fórmula pronta. Quando a gente tiver um problema com retângulo, daqui para frente, tá? Eu já sei qual que é o momento de inércia dele em relação ao centroide. O centroide do retângulo. É base vezes altura ao cubo sobre 12. Se esse problema tivesse números lá, a base do retângulo fosse 10, a altura fosse, sei lá, 20, era só substituir e mandar brasa. Só que a gente fez todo o desenvolvimento para chegar nessa fórmula pronta aqui. Ok? Ok. Certo? Então, gente, vamos iniciar para o eixo Y. O procedimento vai ser o mesmo. Vou dar a resposta final para a gente não ficar... Para não ficar tomando muito tempo esses cálculos. Porque o procedimento é exatamente o mesmo. Então, só quero tomar aquelas partes iniciais que são um pouquinho mais complicadas, que é montar a equação. Depois que você montou a equação, é só integrar e beleza. Não é difícil. Só integrar. Não, mas para esse problema é Só fácil. entrega. Olha lá, ó, vocês integraram aqui de boa. Integral de y ao quadrado
y³ sobre 3. Fácil. Difícil foi montar esse negócio. Então, vamos montar agora, considerando o momento de inércia em y, tá? Qual que vai ser a diferença? Deixa eu copiar essa figura aqui de novo. Aqui para baixo. Professora, na nossa próxima aula não vai ter isso, né, de integral. Vai ser alguma coisa normal, né? Normal. Vai ter um pouquinho de integral sim, que daí a gente vai falar sobre a simplificação de uma carga distribuída. Mas daí depois não. Depois é só alegria. Mas lembre-se, gente, que esse lance de integral é formulação que vocês não vão precisar usar na... É formulação, vocês estão entendendo? Formulação. Tipo, a gente chegou numa fórmula pronta aqui. Mas teve um desenvolvimento, alguém pensou em tudo isso. Então, é só para a gente chegar em algumas equações prontas para aplicar nos nossos problemas. Mas lembrando, gente, que em software tem várias figuras, várias geometrias que são mais complexas, né? Então, nesse caso, daí sim faz uma análise por integral, os softwares são preparados para isso. Utilizam software, por quê? Porque é um cálculo muito mais difícil de realizar na mão. E tá bom, legal, utiliza o software, mas para quem programou esse software, ele teve que entender esse trem aqui, tá? Entender como que resolve, como que você vai fazer uma análise em cima de um problema qualquer. Vamos lá, agora o momento de inércia em Y. O que a gente vai fazer? Vai desenhar o elemento diferencial na vertical. Então, notem aqui que eu tentei desenhar um retângulo bonito. A base desse retângulo, vou colocar aqui em cima, tá? A base desse retângulo vai ser um elemento diferencial em X, porque está na base, está na horizontal. E a altura? Qual que é a altura desse retângulo aqui, gente? H. H, muito bem. Porra, eu tô craque, mano. Tá fera. Então, ó, a altura aqui desse negócio, desse retângulo, como vocês já disseram, é H. Beleza. Então, o que a gente precisa? A gente precisa desse DA. DA é a área desse retângulo. A área é base vezes altura. A base é dx e a altura é h. Então, vou escrever dx' vezes h? Não, vamos alterar a ordem, porque a gente vai ter que substituir isso lá na integral. Então, vai ficar h vezes dx', não faz diferença, tá? Faz diferença na hora de a gente colocar na integral, senão fica meio esquisito. Muito bem. E a posição desse retângulo de pé aqui é um ponto qualquer aqui, ó, em relação ao eixo y, que a gente vai chamar de o centro, né, que passa pelo centro desse retângulo diferencial, vamos chamar de x', que vai ser o cara que eu vou substituir aqui. Então, ao invés de escrever x, vou escrever x' porque está em relação ao centroide. Então, só montando a equação, como eu falei, a gente não vai resolver todo esse lance aqui, mas vocês vão notar uma grande semelhança com o problema anterior. O dA aqui é h vezes dx'. E os limites de integração? Da onde que varia a base desse retângulo? De onde até onde? Menos b sobre 2. Isso. Exato. Isso, menos b sobre 2 e mais b sobre 2. Perfeito, né? Ele começa aqui, do lado esquerdo do eixo y', e vai até aqui, do lado direito do eixo y'. Então, começa de menos b sobre 2 e vai até b sobre 2. Então, ó, vou até copiar esse cara aqui, ó, para vocês verem que é idêntico à equação. Opa! A equação anterior é muito semelhante. Então, o procedimento vai ser o mesmo, por isso que a gente não vai resolver. Ficou idêntico, ó. Dá um Ctrl C, agora vou dar um Ctrl V aqui, para a gente jogar lá em cima, só para analisar a semelhança de um com o outro. Olha aqui, ó. É um que eu tenho que olhar? Vou colocar aqui, peraí, eu tô tendo dificuldade de mexer com o mouse. Ó, a nossa integral é esse cara aqui. Ai, caceta. Peraí, tô tentando pegar a canetinha aqui. Pega a canetinha. Não consigo pegar. Só um pouquinho. Aconteceu isso, acho que na aula passada também, que eu não tava conseguindo selecionar alguma coisa. Tá, vamos ver se agora dá. Não deu.
Ah, agora vai, ó. Ai, não vai nada. Deixa eu fechar aqui o negócio de abrir de novo. Não tô conseguindo pegar a canetinha para circular o que eu quero destacar para vocês. Pronto, ó. Essa é a integral que a gente descreveu inicialmente, certo? Então, integral não. Momento de inércia em relação ao eixo x' é igual a integral de menos h sobre 2 até h sobre 2 de y' ao quadrado vezes b vezes dy'. O nosso agora é momento de inércia em relação ao eixo y' é igual a integral de menos b sobre 2 até b sobre 2 de x' ao quadrado vezes h vezes dx'. Notem que só inverteu. No lugar de y virou x e no lugar de h virou b. Não é isso que aconteceu aqui em relação a esses dois caras? Aham. Entendeu? Então, a solução vai ser a mesma. Ó, o que a gente fez aqui nesse segundo passo? O b, que é constante, a gente tirou da integral. Quem que é constante aqui na nossa integral agora? Aqui dentro, quem que é constante? O h, porque a gente está integrando em relação ao eixo x. Então, x ao quadrado não é constante. Mas o h é um valor qualquer de altura. Então, isso aqui fica assim, h vezes integral de menos b sobre 2 até b sobre 2 de x' ao quadrado dx'. Qual que é a integral de x' ao quadrado? É isso aí mesmo. Esse é um ponto importante essa pergunta. Ué, a gente fez isso aqui, ó. Nesse ponto. X ao cubo dividido por 3. Perfeito. Fácil. X ao cubo sobre 3. Então, o resultado desse cara aqui, ó, vai ficar h vezes x ao cubo sobre 3, avaliado de menos b sobre 2 até b sobre 2, e assim por diante, vai fazendo o resto, substitui, pau, limite superior, limite inferior, a gente vai chegar à conclusão que o momento de inércia em relação ao eixo y' é h vezes b ao cubo sobre 12. Então, só inverteu no lugar do b, virou h. Ó, tá vendo aqui em cima, ó? É só trocado o b pelo h. Manjou? Ah, pelo amor de Deus, que não tá tendo cálculo. Manjei, não. Não manjou? Aqui eu só pulei um monte de passo. A gente fez a integral, a gente vai substituir esse cara aqui dentro, e depois esse cara aqui dentro, igual a gente fez no caso anterior, ó. Subir um pouquinho aqui, ó. Lembra? A gente estava aqui, ó, nesse passo. Daí a gente substituiu esse cara no lugar do y. Então ficou aqui, ó. H sobre 2 ao cubo sobre 3. Então a gente faria a mesma coisa aqui. No lugar do x ao cubo, você vai substituir por b sobre 2. Vai ficar b sobre 2 ao cubo sobre 3. É só continuar a resolução. Igualzinho a gente fez no caso anterior. E aí a gente chega naquela solução final. Eu só estou poupando a gente de fazer esse cálculo de novo, porque ele é idêntico ao anterior. A única diferença é que no lugar de x ficou y e no lugar de h ficou b. Entendeu a semelhança? Entendeu? Em todo caso, vai ser a mesma situação? Sempre vai ser a mesma resposta de x e de y? Um retângulo, sim. Tá? Por um retângulo, sim. Não que o momento de inércia vai ser o mesmo valor em x e em y. Isso não. Por quê? Porque, olha, em x, olha as duas equações. Colocando aqui, ó. Essa equação e essa equação. Qual que é a diferença das duas? Que aqui, nessa equação de cima, quem está sendo elevado ao cubo é o h, é a altura do retângulo. E na equação de baixo, quem está sendo elevado ao cubo é o b. Então, no momento de inércia em x, a altura domina. Então, ele fica elevado ao cubo. E no momento de inércia em y, quem domina é a base. Então, vai dar valores diferentes. É que nem a gente pensar no lance da régua deitada e da régua de pé. Se eu calcular desse jeito que ela está aqui, gente,
Se eu calcular desse jeito que ela está aqui, eu posso calcular lá BH ao cubo sobre 12, que é a primeira equação, para eu saber o momento de inércia em X. E para eu saber o momento de inércia em Y, daí vai ficar H vezes B ao cubo sobre 12. Vai dar um valor totalmente diferente, ok? Então, o momento de inércia é diferente, mas a resolução, através da integral, eles são muito semelhantes porque é uma figura geométrica que tem semelhança, tipo, como posso explicar? Tipo, é parecido, porque eles têm lados perpendiculares, não sei. É uma figura geométrica tranquila de se trabalhar, diferente de um triângulo, talvez que teria algum ângulo ali que podia envolver, ou uma outra figura mais complexa. Mas um retângulo é uma figura geométrica bastante simples, por isso que a segunda integral é praticamente igual à primeira, só que no lugar da altura virou base e no lugar do x virou y, ou vice-versa. Entendi, Gente, professora. ok? Uhum. Então tá. Ok. Se vocês quiserem resolver depois isso aqui, me manda Não, lá a Não. resolução. não, eu confio, professor. Manda lá para mim a resolução, que não é difícil, gente, é trivial. É sério, depois que você fez a primeira ali, é praticamente copiar e mudar ali o H pelo B e o Y pelo X. Muito bem. Então, para fechar esse exemplo, então a gente calcula aqui o momento de inércia em x'. Aqui a letra B ele fala em relação ao eixo XB, que eu já vou explicar. E a letra C ele fala em relação ao polo Z'. Então, vamos calcular isso em relação ao polo, que a equação era para estar por aqui. Não tem problema. Eu vou pegar ela Uma aqui. Não tá pra baixo? Leve vontade de trancar o curso, né, rapaz? Ó, em relação Olha lá, ao polo, então em relação ao centroide aqui, é só somar o momento de inércia em x com o momento de inércia em y que a gente acabou de calcular. Então vamos lá. O momento de inércia em x deu b vezes h ao cubo sobre 12, mais o momento de inércia em y, que é h vezes b ao cubo sobre 12. O nosso mínimo múltiplo comum aqui é o 12. Então, em cima fica da seguinte forma. 12 divididos por 12 dá 1. Vezes b vezes h, b vezes h ao cubo. Né? B vezes h ao cubo. Mas a segunda parte é só repetir ali também. H vezes b ao cubo. Pronto, acabou. Só somei esses dois caras. Não precisa detalhar mais esse cálculo ali, porque aquela soma ali em cima não dá para fazer ela diretamente. Então, o momento polar de inércia é isso. Pode falar. O quê? É no polo? No polo, o que significa isso? Então, vou pegar aqui a capinha da calculadora. Ó, tem a capinha da calculadora. Calculei o momento de inércia em x, ou seja, em relação a um eixo que passa pelo meio da calculadora. Então, seria como que eu dobraria ela em torno desse eixo, né? Envergaria ela em torno desse eixo. Beleza, esse momento de inércia em x. O momento de inércia em y seria como eu dobraria ela nessa direção. Então, faria isso aqui, ó, para cá e para cá. Dobraria a calculadora assim. E o momento polar de inércia seria a resistência dela à torção. Então, em relação ao eixo central dela, seria essa resistência dela, dessa peça torcer em relação ao eixo central dela. Então, seria torcer ela aqui. É que imagine que ela é comprida, né? É o lance do macarrão. Você torceu o macarrão. Então, se tivesse aqui a calculadora ó, um tanto mais comprida para trás, eu estaria torcendo ela aqui para trás. Ficou claro? Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, um outro exemplo. É momento polar na inércia? Polar de inércia. Ó, então eu peguei aqui um produtinho aqui, ó. É um eixo. Então o momento de inércia em x seria ele dobrar em torno do eixo x. É que agora também o objeto está muito pequeno para a gente trabalhar em cima dele. Ou em y, dobrar em torno do eixo y. E polar é dele torcer. Então em torno do eixo z que está saindo desse eixo, ok? Então, é momento polar de inércia, é sempre do eixo que está saindo da minha figura, que é o eixo Z que nem mostra ali na figura, como a gente já mencionou anteriormente, porque a gente está representando a figura no plano. Tudo bem? Ficou claro? Acho que foi o Gabriel que perguntou. Ficou. Ficou?
É em relação ao eixo que sai, que a gente está torcendo ele. Momento polar de inércia está associado com um problema em que eu vou aplicar uma torção no objeto. Muito bem. Então, dando continuidade, agora que a gente tem a nossa equação pronta, não vamos precisar mais integrar nada nessa aula, a gente vai ter a seguinte situação. Espera lá. Eu sei que tá finalizando ali o tempo, o nosso segundo tempo. Então, vou compartilhar a tela dos slides, daí quem sabe a gente já volta no OneNote para resolver o exemplo. Tá. Nesse exemplo que a gente acabou de resolver, a gente fez a letra A e a letra C. A gente não fez a letra B, que a letra B ela pedia para a gente determinar o momento de inércia em relação ao eixo que passa pela base daquele retângulo. Então, imagine aqui o nosso retângulo, a gente calculou em relação ao eixo que passa pelo centro, tanto em X como em Y. E também em relação ao momento polar de inércia que está saindo do nosso plano. Mas eu não calculei em relação ao eixo X que passa pela base desse retângulo. Por que eu não calculei em relação ao eixo X? Porque essa formulação que a gente viu é para o cálculo do momento de inércia que passa pelo centroide. Eu posso calcular o momento de inércia que passa pela base? Posso. Utilizando as integrais? Posso. Ou eu posso fazer utilizando esse tal do teorema dos eixos paralelos. Por que eu vou utilizar esse tal do teorema dos eixos paralelos? Porque eu já sei a formulinha pronta do momento de inércia que passa pelo centroide. Então, eu não vou precisar resolver o T integral. Poderia? Poderia. Vai ser um pouco mais trabalhoso. Ou eu posso usar esse teorema que já vai ser bom para a gente aplicar em outros exercícios mais para frente, tá? Então, para que serve o teorema dos eixos paralelos? Ele serve para eu calcular o momento de inércia em relação ao eixo qualquer paralelo ao eixo que passa pelo centroide. Então, se eu tiver um eixo qualquer paralelo, como é o caso daquele exemplo que eu tenho, o eixo da base, que é paralelo ao eixo X que passa pelo centroide, eu posso aplicar esse teorema. Ele é muito utilizado nos problemas envolvendo momento de inércia, porque nem sempre você vai querer o momento de inércia em relação ao centroide do segmento que você está analisando. Você pode querer em relação a outro ponto. Então, tá, deixa eu ver, passar aqui. Ele é dado pela equação que está sendo mostrada ali, ó. O momento de inércia em relação ao eixo X é igual a momento de inércia que passa pelo centroide, que a gente acabou de descobrir na resolução do exercício, mais a área do objeto que a gente está analisando, vezes dy ao quadrado. Esse dy não é para confundir com o elemento diferencial, tá? Não tem nada a ver com o elemento diferencial, a gente não vai integrar nada aqui. Ele é a distância entre os eixos paralelos. Então, o que isso significa? Lá no nosso problema, a gente tem o eixo x', que está no meio. E a gente tem o eixo xb, que está embaixo da minha figura. Então, a distância entre esses dois eixos é o tal dy. Não sei porque ele chamou de dy, podia ter se chamado, sei lá, só de y ou de h, não sei. Algum outro nome para não confundir com um elemento diferencial, que é o que a gente estava vendo até agora. Então, é isso, é uma equação super simples, vamos aplicar ela agorinha. Você pode calcular também o momento de inércia em relação ao eixo y, utilizando uma fórmula muito semelhante, o que vai diferenciar ali que no lugar de x é y, e vice-versa. Ou pode calcular também o momento polar de inércia, ok? Em relação a um outro eixo. No caso ali, a gente falou do z' que está saindo do centroide, mas podia ser um outro z qualquer que pudesse ser analisado. Está encerrando aqui o nosso segundo período de aula. Daí eu já vou ligar de novo e a gente vai fazer o exemplo. Só que eu já expliquei para vocês, que a gente utilizou no exercício anterior, então vamos fazer a letra B desse exemplo, que é aqui, ó, cálculo do momento de inércia em relação ao eixo XB, que passa pela base do retângulo.